O Irã ser uma ameaça para o Oriente Médio é uma coisa boa para os Estados Unidos. O quê? Então, economicamente, é interessante ter certa incerteza no Oriente Médio, pois isso impulsiona a indústria militar americana. Porque seguimos enviando armas para Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e outros da região que têm problemas com o Irã, até mesmo o governo Trump está tendo dificuldade em nos ajudar a entender por que estamos fazendo isso. Em vez disso, eles parecem continuar mudando de alvo, e o alvo atual agora é Cuba. Como você começa a prever como será o futuro? Trump afirmou que o Irã foi totalmente destruído. Isso é uma citação. Depois derrubaram um helicóptero Apache. Não é incrível? Só pense nisso por um segundo. Exército destruído, mas ainda pode derrubar um Apache moderno. Acho que talvez estejam mentindo sobre nosso progresso. Aí somos atacados mesmo em meio às negociações de paz. Existe uma resposta inteligente e uma resposta burra que Trump poderia dar. Quais seriam elas? Então tem tanta coisa aqui que a gente não tem permissão para saber. E sinceramente que as pessoas simplesmente não sabem, né? O helicóptero Apache estava em uma missão de patrulha rotineira. Ele foi abatido. Ele foi abatido de um jeito que os dois pilotos sobreviveram. É meio difícil imaginar um foguete atingindo um helicóptero, né? A diferença de velocidade entre foguete e helicóptero é grande. Ainda assim, o helicóptero conseguiu detectar o míssil e ejetar com sucesso. Há tantas coisas difíceis de juntar aqui para entender como isso poderia ter sido intencional. Você desconfia de algo, tipo, você acha que essa história é falsa? Não, não é uma história falsa. Não parece um ataque intencional. Não parece que o Irã estava escondido, esperando um helicóptero Apache para fazer um ataque surpresa e derrubá-lo. Parece que talvez tenha sido um erro. Talvez eles tenham enviado um aviso. Talvez achassem que era uma aeronave israelense. Algo assim pode ter acontecido. Então o Apache teve tempo de ganhar distância, fazer manobras, se preparar para evacuar, e então eles conseguiram resgatar com sucesso os pilotos com barcos drone não tripulados e depois levá-los para outro lugar onde pudessem ser evacuados por um helicóptero que não foi abatido. Então há vários elementos aqui em jogo que não fazem parecer que o Irã estava tentando violar um cessar-fogo ou atacar soldados americanos no campo de batalha. Mas Trump certamente está adotando essa abordagem, quando ele diz que isso não pode ficar sem resposta ou não pode ser ignorado. Acredito que ele já iniciou a resposta, pelo menos essas são as informações iniciais. Isso faz parte de uma resposta inteligente ou burra. Se você quer um acordo de paz, qual é a estratégia aqui? Eu não acho que Trump queira um acordo de paz. Então acho que isso é realmente importante de entender. Mas de todas as pessoas envolvidas, eu achava que ele era a única pessoa que realmente queria a paz. Não acho que ele queira paz, mas sim poder de barganha. O que é importante ao analisar o conflito com o Irã? É um conflito tão único comparado à guerra contra o narcoterrorismo que estávamos travando contra Maduro e no México. É bem diferente do conflito entre Ucrânia e Rússia. É categoricamente diferente em muitos aspectos, porque você tem o Irã envolvido, você tem o Líbano envolvido, você tem vários grupos proxy ligados ao Irã, e esse conflito com o Irã já vem se formando há vários anos. Se você olhar só para a história recente, já são 3 anos em desenvolvimento. Olhando para a história, já são 30 anos de desenvolvimento. Então, no fim das contas, o que percebemos é que o Irã fez a maior economia e o maior exército, o exército moderno mais poderoso do mundo, de bobo. Entramos para assassinar o Ayatollah Khomeini e saímos com um novo Ayatollah Khomeini. Agora, o filho do linha dura é o novo Ayatollah. Então nem podemos reivindicar o crédito, nem mesmo em termos de título, por realmente assassinar o líder deles. Muito menos por destruir a Revolução Islâmica. Simplesmente não podemos. Então para que foi tudo isso? Além disso, o Estreito de Hormuz agora se tornou, essencialmente, propriedade do Irã. Não sabemos se Omã vai ou não exercer seu direito sobre o outro lado do Estreito de Hormuz, o que está colocando o petróleo global em uma situação caótica. E o petróleo global é separado do petróleo americano, mas ainda assim é meio que a mesma coisa porque tudo faz parte de um único mercado global. Então mesmo os esforços que fizemos para garantir o petróleo na Venezuela ao capturar Maduro não funcionam muito a nosso favor com o que está acontecendo no Irã. E no fim das contas, o Irã ser uma ameaça para o Oriente Médio é algo bom para os Estados Unidos. O quê? Você tem aliados sunitas dos Estados Unidos na região, como a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, que compram armas americanas e investem em tecnologia americana, mas não conseguem se defender totalmente.
E em quem eles vão se apoiar? Vão se apoiar nos Estados Unidos para ajudar a defendê-los. Economicamente, um pouco de incerteza no Oriente Médio favorece a indústria militar americana, pois seguimos fornecendo armas para Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e outros envolvidos com conflitos com o Irã. Ok, então da última vez que falamos sobre isso e eu perguntei, o que você acha que Trump está fazendo? Você disse, eu acho que ele está protegendo o legado de Trump. Esqueça os Estados Unidos por um segundo. Alguém que só quer projetar poder, parecer forte. Se adotarmos essa perspectiva, que não é a minha, por que ele veria essa situação de modo tão diferente? Tipo, se você está dizendo que isso na verdade é uma coisa boa, por que ele os atacaria? Por que ele não iria junto? Quero dizer, ele vinha de uma vitória incrível na Venezuela. Por que arriscar tanto no Oriente Médio? Sempre vi como Trump tentando garantir os 2 trilhões de dólares prometidos em investimento. Ele considera o Irã desestabilizador. Ele quer garantir que possamos trazer dinheiro para os Estados Unidos basicamente para a infraestrutura de IA e proteger a América, que acabou de se tornar um polo financeirizado. Mas se fosse melhor para nós ter instabilidade lá, por que o Trump interviria? Não acho que instabilidade seria melhor. O que quis dizer era que... O que você acabou de dizer? Não. Não. O que estou tentando dizer é que os Estados Unidos, quando entram em qualquer área de conflito ativo, estão ponderando entre 2 resultados opostos. Existe um resultado que é o seu resultado preferido, mas você sempre entra com um plano B. O que acontece se o meu resultado preferido não for alcançado? Como eu mudo a narrativa? Como eu reformulo essa história? Como eu aproveito o impulso que vai ser gerado a partir do que eu não queria que acontecesse? Então se você olhar por esse ponto de vista, se você olhar por esse ângulo, Donald Trump conversa com seu grupo de conselheiros. Ninguém sabe se esse grupo de conselheiros bajula Donald Trump ou realmente dá suas opiniões honestas. Mas eles saem dessa operação contra Maduro com, como você disse, grande sucesso. Olhe como os Estados Unidos são poderosos. Eles realizam essa missão quase perfeita, capturando um chefe de Estado, mudando o curso do futuro para o hemisfério ocidental. É difícil não sair disso com arrogância e dizer, sabe de uma coisa? Vamos fazer de novo. Refaçamos, pois, sob o olhar de Donald Trump, ele poderia ser o presidente que não ganhou o Nobel da Paz, nem deveria ser o presidente da guerra sem fim. E ele poderia simplesmente executar de forma decisiva essas ações de guerra limitadas, chamadas de guerra limitada, em diferentes países, e ele poderia basicamente derrubar as 4 maiores pedras no sapato dos Estados Unidos: Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e Irã. Eventualmente, ele poderia simplesmente derrubar todos eles em um único mandato presidencial, e isso consolidaria o legado de Trump para sempre. Quer goste dele, do nome ou concorde ou não, ele fez em um mandato o que décadas de outros presidentes não conseguiram, talvez em 2 anos, certo? Se ele está tentando vencer isso, correr contra o tempo antes das eleições de meio de mandato, certo? Então esse é o plano A. O plano A é, ei, vamos aproveitar essa situação e fazer o que vamos fazer. O Irã está espumando pela boca para destruir a República Islâmica ou a Revolução Islâmica. Ele está animado para entrar em ação e fazer isso. Eles têm inteligência excepcional e se preparam para isso a vida toda. Eles são realmente... O Irã sempre foi uma ameaça existencial apenas contra Israel. Até nossa própria inteligência nacional... Desculpe, você disse que o Irã queria derrubar. Você quis dizer Israel ou quis dizer o povo do Irã? Israel queria tomar... Entendi. Destruir. Sim, destruir o Irã porque o Irã é uma ameaça existencial para Israel. Mesmo que o Irã tenha sido apresentado para nós como uma ameaça existencial para os Estados Unidos. Terminologia incorreta, mas eles eram de fato desse tipo, desse nível de ameaça para Israel. Israel está nos apoiando de perto e possui todas as informações de inteligência, eles têm as armas, o poder de fogo, tudo o que precisam e planos prontos para como erradicariam a liderança iraniana. Então Donald Trump está tipo, sim, vamos fazer isso, vamos nessa. No melhor cenário, nós obliteramos completamente a liderança iraniana. O povo do Irã se levanta. Eles precisam de alguém para guiá-los. Nossos vizinhos sunitas terão que ajudar a reconstruir o Irã. Isso é do nosso interesse. E se isso não funcionar? Bem, se isso não funcionar, o Irã persevera e se torna uma ameaça ainda maior na região em um futuro próximo. Isso mostra que nossos parceiros na região precisam ainda mais de nós, pois agora deixa de ser ameaça teórica e vira perigo claro e iminente. E mesmo que eles estejam irritados pelo fato de estarem sendo bombardeados por nossa causa,
ainda assim vão recorrer a nós para sermos seus aliados. Isso está documentado na doutrina estratégica do Departamento de Guerra de 2026, onde é chamado de compartilhamento de encargos. Onde tudo o que os Estados Unidos fizerem, nossos aliados devem entender que precisam compartilhar parte do fardo, seja qual for esse fardo, seja em custos ou vidas. Ok, então isso realmente aconteceu, porque, pelo menos pela propaganda na qual eu acabo acreditando, acho que isso não os trouxe para o nosso lado. Isso fez com que eles percebessem que não somos fortes o suficiente para protegê-los, que, como você disse, o Irã nos fez de bobos. Então, esses caras não estão olhando pra gente e pensando, ok, estou bravo com vocês por terem nos colocado nessa, mas vocês são os fortes, então ainda vamos nos alinhar com vocês. Eles parecem estar recuando e dizendo, não sei se vocês serão a solução aqui no futuro. Eu concordo com você. E acho que, e você está vendo isso especialmente com os Emirados Árabes Unidos saindo. Acho que eles saíram da OPEP. Isso mesmo. A Arábia Saudita está se envolvendo, mas não tanto quanto os Estados Unidos esperavam. Israel continua avançando, ou quer continuar avançando. Todo esse conflito no Líbano foi desencadeado. Então, se o que estamos vendo é algo que o mundo da inteligência chama de sobreextensão. Sobreextensão é quando você compromete mais recursos do que realmente tem à disposição. E estamos nos sobreestendendo em uma campanha de guerra limitada. O que é meio que uma dupla violação doutrinária para nós. Porque até eu, quando passei pela escola de formação de oficiais, você aprende muito cedo que não se envolve em guerra limitada. Porque aprendemos no Vietnã que guerra limitada não funciona. Mesmo após vermos no Afeganistão que guerra limitada não funciona, seguimos realizando essas guerras. E aí nos sobreestendemos, ou seja, comprometemos mais recursos do que temos à disposição para esse esforço. Então agora você corre o risco de não alcançar seus objetivos e de consumir os recursos de que precisa, mas aos quais, na verdade, não tem acesso. Então Donald Trump está nessa situação complicada agora. E os Estados Unidos, porque estamos seguindo a doutrina Trump, todos nós estamos nessa situação complicada em que nos encontramos. Mostramos que não somos confiáveis, não só para aliados no Oriente Médio, mas também para nossos aliados no Extremo Oriente e no Hemisfério Ocidental. Ninguém realmente sabe o que vamos fazer em seguida, e nenhuma das nossas promessas realmente vale muita coisa agora, porque os Estados Unidos podem fazer o que quiserem. Nós abrimos a caixa de Pandora com essa ideia de captar a liderança. Assassinatos e entregas extraordinárias que já consideramos ilegais na nossa própria guerra ao terror. Uma entrega extraordinária foi o que fizemos com Nicolás Maduro. Então nós violamos duas formas diferentes de leis internacionais que nós mesmos colocamos em prática. Então, o que isso significa para o futuro? A instabilidade é maior do que já foi no passado. E até mesmo o governo Trump está tendo dificuldade em nos ajudar a entender por que estamos fazendo isso. Em vez disso, eles parecem continuar mudando de alvo. E o alvo atual agora é Cuba. Voltando ao Irã, o Trump basicamente tem uma série de opções diante dele. Você acabou de nos atacar. Ele diz que haverá um contra-ataque proporcional, mas quando ouvirem, ele já terá feito. Essa é a jogada inteligente. Ele deveria só dizer que guerra é uma loucura. Isso é insano. Como você falou, nem sei se foi intencional. Ele deveria dizer que guerra limitada não funciona e que vai destruir tudo. Avisou que faria isso. Vocês derrubaram o helicóptero. Esse é o pretexto de que eu precisava. Vou entrar com tudo. Agora estão ferrados. Ou outra coisa. A questão principal é: qual resultado buscamos? Se acreditarmos nisso, o que Donald Trump quer é cumprir os objetivos declarados. Para o Irã, que é acabar com o papel do Ayatollah e derrubar o governo do Irã, ele tem que... Bem, ele tem falado insistentemente ultimamente sobre nuclear. Claro, mas nuclear é um argumento sem sentido. Se alguém ainda acredita que existe uma ameaça nuclear do Irã, nós perdemos completamente de vista os fatos. Então isso é pura propaganda. Isso é pura propaganda. A ameaça nuclear do Irã é pura propaganda. E você pode literalmente ler a documentação pública de vários anos atrás do DNI, da CIA, dos próprios órgãos de vigilância nuclear, falando sobre como o Irã enriqueceu o urânio a 60%. Isso é verdade. 60% não é urânio em grau de armamento. Não, mas está nesse caminho. Você não precisa de nada acima de 16%. Esqueci o número exato. E você disse isso da última vez, mas a minha pergunta de verdade é: o Irã está seguindo esse caminho, claramente tentando fazer alguma coisa.
Você disse que o Irã é uma caixa preta e os Estados Unidos não têm boas informações de inteligência ali. Então eu começo a juntar essas coisas e penso, eu não sei, na verdade você começou dizendo que há muita coisa que nem sequer temos permissão para saber. Diante disso, você analisa as ações dos Estados Unidos. Você observa as ações do Irã e conclui, esqueça os documentos, pois é uma caixa preta e talvez simplesmente não saibamos. Você tem a sensação, com base nas ações que pode ver agora, de que a ameaça nuclear é falsa? Tenho a impressão, pelas ações atuais, de que a ameaça nuclear é mal compreendida. Nós erradicamos o programa nuclear deles em julho de 2025, pelo menos foi o que nos disseram para acreditar. Pelo menos foi o que nos disseram. Certainly we were told to believe so. Algumas pessoas, certo? E agora nos dizem que tudo o que eles têm é poeira nuclear. Mas eles parecem ter mais do que poeira nuclear. O desafio aqui também é que se o Irã realmente quisesse acesso a armas nucleares, o programa próprio deles seria apenas uma das várias vias que eles poderiam seguir, especialmente se eles são aliados próximos tanto da Rússia quanto da China, certo? E uma ameaça nuclear, uma ameaça de arma nuclear, requer tanto uma bomba quanto um vetor de lançamento. E a ciência necessária para ambos é incrivelmente complicada. É por isso que a Coreia do Norte tem a bomba explosiva, mas não consegue ter o vetor de lançamento, mesmo anos depois de terem demonstrado que podem detonar um dispositivo nuclear. Quando dizem que há ameaça nuclear do Irã, o que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão perto de ter urânio? Significa que eles estão perto de ter urânio detonável, ou seja, uma bomba nuclear. Ou significa que eles têm urânio detonável acoplado a um vetor de lançamento direcionável que também pode alcançar os Estados Unidos. Essas são três narrativas muito diferentes, mas todas estão sendo misturadas de uma forma que não condiz com a mensagem que já nos foi passada. Pois, desde julho de 2025, isso foi totalmente erradicado. Se você acessar a página da Casa Branca ainda hoje, está escrito que, embora o programa tenha sido erradicado em julho de 2025, eles ainda estão atuando para garantir alguma coisa. Eu nem sei como eles estão distorcendo isso agora. Garantir alguma coisa. Mas isso não faz sentido. Não faz sentido. E para um americano inteligente, é meio insultante ouvir coisas que são tão diametralmente opostas. Duas coisas que não podem existir ao mesmo tempo. Um programa não pode ser erradicado e, ao mesmo tempo, ser uma ameaça iminente. Não faz sentido. Se há uma ameaça iminente, ela não vem do Irã. Ela passa pelo Irã. Se os chineses fornecem ao Irã tecnologia de mísseis com capacidade nuclear, precisamos discutir isso. Não diga apenas que o Irã tinha um programa nuclear supostamente destruído, mas que ainda parece ativo. Isso é a caixa preta. Os Estados Unidos podem ter pouca ou nenhuma informação sobre o Irã, mas isso não significa que Israel esteja cego em relação a isso. Também não significa que alguns dos chamados aliados do Irã, ou até mesmo países como Turquia ou Japão, não tenham informações sobre isso, certo? E eles poderiam compartilhar essas informações com os Estados Unidos. Isso só significa que a nossa própria coleta de inteligência é insuficiente. Se estamos tentando identificar qual é o resultado que queremos para podermos determinar o que é uma jogada inteligente, o que é uma jogada burra, você está tirando a questão nuclear da mesa. Então, se não for isso, você tem algum palpite baseado nos comportamentos que consegue observar ou nas coisas que sabe pelo seu treinamento que te dizem quais são os 1, 2 ou 3 resultados mais prováveis que eles estão tentando alcançar? Neste momento, acho que o resultado mais provável que a presidência, que o governo Trump está tentando alcançar é encontrar uma forma de encerrar as hostilidades ativas com o Irã, porque fomos longe demais. Quebramos a nossa própria doutrina. Não temos um objetivo final. Não temos um plano de saída. Não cumprimos a maioria dos nossos objetivos declarados. Então, como encerramos isso de uma forma em que, basicamente, a imprensa passe a se concentrar em outra coisa, o povo americano passe a se concentrar em outra coisa, o público foque em outra coisa e, principalmente, que eles foquem em uma boa notícia. Quanto mais tempo se fala do Irã, mais a história fica confusa e negativa. É isso que eles buscam. Eles sabem que não podem fazer isso enquanto houver hostilidades constantes. Mas, ao mesmo tempo, Donald Trump tem esse mantra de Make America Great Again que ele precisa alimentar. E ele tem essa base muito radicalizada, que acredita em Donald Trump ainda mais do que acredita nos Estados Unidos. Mais do que acredita na democracia e no propósito dos Estados Unidos. Eles acreditam em Donald Trump. Então ele também deve atender às necessidades deles.
E como fazer a América grande de novo, fazendo vista grossa diante de um acidente no campo de batalha. Se ele adotasse essa abordagem, se ele conseguisse dizer isso de forma consistente, acho que as pessoas o seguiriam. Se ele dissesse logo: houve um tiroteio ou uma aeronave abatida. Ainda não sabemos detalhes, estamos investigando, mas nossas tropas americanas estão seguras. Depois ele poderia dizer: foi um disparo acidental. Não achamos que tenha sido uma tentativa de atacar as tropas americanas. Deixamos claro ao Irã que estamos atentos ao nosso pessoal. Você pode fazer isso, mas não é assim que começa. Em vez disso, tudo começa com um tweet radical ou acusação absurda, sem chance de voltar atrás. Certo. Então, nesse cenário, você mencionou duas motivações para Trump. Uma é que ele quer ter vantagem, não necessariamente paz, mas ele quer ter vantagem. E ele quer um fim das hostilidades. Então, se esse é o resultado combinado que queremos, um fim das hostilidades que nos coloque em uma posição de grande vantagem, qual é o caminho? O que ele deveria fazer? Há dois jeitos de obter essa vantagem. Um deles. Uma das formas de conseguir essa vantagem é criar um acordo de paz, um cessar-fogo, um arranjo contínuo de proteção onde o Irã dependa dos Estados Unidos para protegê-los enquanto se reconstroem, protegê-los de Israel, certo? É isso que você vê enquanto ele tenta pedir que Netanyahu recue. Mesmo enquanto a Turquia, o Paquistão e outros países dizem para Netanyahu: ei, não ataque o Líbano, não ataque o Irã, não ataque o Irã, Israel não os escuta. Mas uma vez que Donald Trump e os Estados Unidos entram em cena, agora Netanyahu fica temporariamente meio calado, certo? Então isso está mostrando para o Irã: ei, vocês querem negociar com os Estados Unidos porque nós podemos manter fora do seu quintal o cachorro que está na sua porta. Essa é uma forma de ganhar influência através da paz. Mas Donald Trump já demonstrou várias vezes que gosta de oferecer a bandeira branca. Mas então, na realidade, permite que algum tipo de ataque, não anunciado ou inesperado, aconteça. Algum tipo de punição que acompanha a recompensa, certo? Algum ataque secundário, como vimos na ação contra Maduro. Então, se o que isso significa é que os países nunca sabem se realmente podem confiar na mão estendida. Então o Irã precisa jogar o próprio jogo, onde de alguma forma eles aceitam o acordo de paz, aceitam o cessar-fogo, mas também precisam se preparar para quando essa promessa for violada, porque é quase certo que ela será violada. Nós temos acompanhado isso com Donald Trump desde que Elon Musk comandou, por que eu já perdi o fio, o escritório de eficiência com Doge, certo? Elon Musk e Donald Trump foram parceiros próximos em todo o processo de aumentar a eficiência dos funcionários do governo. E Doge cortou todos os tipos de empregos e todos os tipos de despesas do governo. E então, se lembrarmos bem, os dois acabaram brigando publicamente no Twitter, debatendo e discutindo sobre tudo. E Elon Musk não conseguiu os contratos que provavelmente esperava conseguir. Mas dá pra ver que Donald Trump realmente não tem lealdades. Ele tem resultados que está buscando, que outras pessoas parecem não entender. Ok, então isso é um atoleiro eterno no qual estamos presos por um bom tempo? Com certeza. Venho dizendo isso desde o início do conflito com o Irã. Não há uma saída elegante para os Estados Unidos nesse conflito. Podemos virar as costas para isso e deixar que siga seu próprio caminho. Isso abandona nossos aliados no Oriente Médio e dá ao Irã a credibilidade de poder dizer: ei, vejam, povo iraniano, tudo o que sempre dissemos a vocês sobre o diabo ocidental é verdade. E apesar de sua tecnologia superior, de sua inteligência excepcional e de sua aliança com o grande diabo Israel, ainda estamos aqui. Isso radicaliza toda uma nova geração, E então, quando você olha para isso, junto com o que Israel fez em Gaza, você está falando em radicalizar outra geração do Hezbollah. Tudo o que fizemos foi entregar de bandeja mais uma nova geração. 2 gerações lutando contra as ameaças do islamismo radical para nossos filhos e netos. Porque o Hezbollah vai voltar e o islamismo xiita radical iraniano vai voltar de novo. E tudo o que fizemos foi reforçar, tornar reais as acusações deles nas últimas décadas de que estamos mesmo tentando miná-los, matá-los, destruí-los, oprimi-los. Ok. E também acho que Israel conseguiu radicalizar uma geração inteira de pessoas no Ocidente também. Você viu essa animosidade crescer diariamente, junto com o que considero uma teoria da conspiração. Nem todos concordam que estão exagerando, mas isso me parece evidente.
Mas quando você junta tudo isso, será que isso é só o erro óbvio e previsível de um império em declínio? Tipo, como a gente entende este momento? E para qualquer um que está tentando entrar no futuro, mesmo que só de um ponto de vista puramente econômico, como você começa a prever como vai ser o futuro? Vivemos em uma época difícil para previsões, em grande parte porque há avanços em várias frentes em um ritmo e volume mais rápidos do que jamais desenvolvemos antes. Desenvolver o quê? Desenvolvido. Então, quando falamos sobre uma das coisas que a CIA tenta fazer seus agentes entenderem é velocidade e volume. Velocidade é o ritmo com que algo avança. Volume é a quantidade com que algo avança. Na nossa história, se você voltar à Segunda Guerra Mundial, se você voltar à Revolução Industrial, ou até mesmo aos anos 90, certo? Sob o presidente Clinton, o ritmo e o volume eram mais lentos e menores. Nós não tínhamos avanços tecnológicos tão grandes quanto os que temos agora, e nós não desenvolvíamos esses avanços na velocidade com que desenvolvemos hoje. Então, o mundo sempre foi mais simples do que é atualmente. Além do fato de que hoje o mundo é menos simples, ou seja, mais complexo, além disso também temos algo chamado interdependência sistêmica. Nossos sistemas não conseguem mais sobreviver sozinhos. Eles são interdependentes com outros sistemas. Então a IA está inerentemente ligada à energia. E ambos estão inerentemente ligados ao trabalho, porque ainda é preciso de seres humanos para programar parte do desenvolvimento da IA. E ainda é preciso de seres humanos para desenvolver a base do setor de energia que é necessária para o setor de IA. No passado, se um desses três setores falhasse, os outros dois ficavam protegidos. Hoje, se um dos três setores falha, os outros também falham, causando problemas como congelamento de contratações nas grandes empresas de tecnologia, atraso no desenvolvimento da IA e nos setores de energia. Então, como temos esse sistema complexo, que é sistemicamente interdependente agora, é muito difícil para qualquer um de nós saber o que vai acontecer no futuro, porque não sabemos mais como o fracasso se manifesta. Não sabemos quais são os sinais reveladores de colapso neste momento. Então, quando você olha por essa perspectiva, parecemos muito com a União Soviética em 91, o Império Otomano e a queda de Roma. Porque todos eles estavam à beira de múltiplos avanços em várias áreas antes de repente, tudo desmoronar. Mas isso não significa que é isso que vai acontecer conosco. Se eu tivesse que dizer algo, diria isso. Estamos vivendo em um mundo agora que demonstra que as principais mensagens que estamos recebendo são imprecisas e são intencionalmente imprecisas. Isso é algo que nunca fomos capazes de ver tão claramente no passado. Em grande parte, por causa do ritmo e do volume do desenvolvimento, da tecnologia, da educação, do acesso à informação. Agora conseguimos ver que estamos sendo enganados em questão de horas, enquanto no passado isso poderia levar semanas. Ok, isso é assustador para qualquer um que tenha idade suficiente para entender o peso de você dizer que somos como o Império Soviético em 91 é. Isso é bem louco. Esse é o precipício do colapso completo e total. Eu realmente acho que, do ponto de vista econômico, estamos em um prazo de 10 anos, provavelmente mais perto de 9 anos agora, em termos da nossa dívida aumentando. E simplesmente se torna literalmente impossível do ponto de vista fiscal. Porque você vai ter que inflar a oferta de dinheiro de forma tão agressiva para reduzir seus 39 trilhões para algo administrável que só isso já será insano. Então, tudo isso me obriga a fazer uma pergunta que é: estou olhando para o verdadeiro espetáculo quando olho para Donald Trump, Netanyahu contra o guarda revolucionária iraniana? Ou isso é meio que a nível dos fantoches nesse espetáculo? E existe realmente um nível mais alto, digamos, de dinheiro internacional e dos globalistas que pensam: beleza, os Estados Unidos já tiveram seu momento. E agora vamos começar, basicamente, a migrar nossos ativos financeiros para o que quer que seja o próximo passo, seja a China, seja simplesmente não estar mais em um único lugar. Vai ser, sabe, algo espalhado pelo mundo todo. Vou responder isso com uma espécie de história, certo? Porque eu sempre achei que era inteligente. Nunca achei que era o cara mais inteligente da sala. Não me acho a pessoa mais inteligente, mas nunca me considerei burro. E existem esses momentos que me colocam no meu lugar, especialmente nos últimos 3 ou 5 anos, em que percebo o quão completamente ignorante eu era
sobre algo que já existe há muito tempo. E a maioria dessas lições gira em torno da ideia de riqueza. E eu não vim de uma família rica, não sou rico agora, mas sou o primeiro milionário da família. Isso é muito empolgante. E também é chocante ser milionário e não se considerar rico. Isso é loucura. Mas tudo bem, mas as pessoas com quem eu tenho que me cercar agora, financeiramente, sabem muito mais do que eu jamais imaginei que existia, certo? Como os milionários protegem sua riqueza, como eles aumentam seu patrimônio, como eles investem sem sonegar impostos, mas que são incentivadas por terem impostos reduzidos. Eu nem sabia que isso existia, certo? Eu digo isso porque o que estou percebendo agora é que o mercado monetário global, as pessoas ricas, quanto mais ricas elas ficam, eles parecem se desvincular de coisas como identidade nacional, identidade étnica e fanatismo religioso. Porque eles percebem que, se realmente quiserem proteger o patrimônio que construíram, precisam diversificar constantemente. E que essa diversificação está ligada a evidências empíricas, não a promessas ideológicas. Eu digo isso porque recentemente tive uma conversa com meu próprio banqueiro de investimentos e ele estava dizendo: "Olha, é isso que vamos fazer. Isso é o que eu recomendo que façamos com o seu portfólio. Colocamos 30% dele na China." Eu falei: "Cara, você percebe que quase fui preso na China." Ele disse: "Sim, li seu livro, mas os dados mostram que o mercado asiático é mais forte e cresce mais rápido que o dos Estados Unidos. É o que eu recomendaria. Diversificamos seu portfólio nessa direção, mas com cautela e sempre com saída rápida. Existem outros truques também no mercado financeiro sobre realizar perdas e todas essas outras coisas." E eu fiquei surpreso, porque eu não conseguia dizer não para isso. Eu tenho todo motivo ideológico para dizer: dane-se os chineses. Eu tenho todo motivo pessoal e patriótico para dizer que não vou fazer nada que vai impulsionar a economia chinesa. Mas quando se trata do fundamental, de garantir um legado para meus filhos e para os filhos dos meus filhos, essa oportunidade de fazer parte desse legado depende do crescimento temporário da China. Como eu disse, tudo isso porque eu acho que a gente precisa separar. Estou aprendendo que precisamos separar o teatro de marionetes da política, da realidade financeira que é baseada em evidências objetivas e empíricas, porque uma só às vezes está alinhada com a outra. O desafio dos políticos é encontrar formas de fazer as pessoas adotarem certas medidas financeiras, baseadas em promessas que podem não ser cumpridas. Enquanto isso, as pessoas mais ricas, no máximo, só vão investir parcialmente nessas promessas para se diversificarem contra outra coisa. E é isso que eu diria, em resposta ao que estamos realmente vendo. Estamos vendo que Donald Trump precisa radicalizar uma base nem sempre rica, enquanto reconhece que seus apoiadores super ricos só precisam de uma condição para continuar com ele. Eles precisam que o mercado de ações suba e que seus investimentos cresçam. E em meio a todo esse caos, adivinha o que aconteceu? Desde abril, o mercado de ações cresceu. Mesmo com um fracasso vergonhoso no Irã, o mercado de ações cresceu, o índice de energia está saudável e subindo. O ouro caiu como moeda de reserva, mas o ouro como ativo mantido em bancos internacionais subiu. Pessoas ricas não estão perdendo, principalmente as bem diversificadas. São duas situações bem diferentes. É como mágica, é como um truque de mágica, certo? Tem um chapéu, tem um coelho saindo do chapéu, mas na verdade não tem nenhum coelho saindo do chapéu. Há algo acontecendo na mesa e atrás da cortina que não vemos. Já ouvi o nome? Mas eu gosto desse tipo de investigação. Então, ele tem uma hipótese realmente fascinante. Ainda não tenho certeza de quanto disso é verdade, mas acho que é alguém que consegue sentir um objeto dentro de uma bolsa preta. E então ele tem uma boa noção de quão duro é, de quão grande é. E então ele fala sobre essa ideia do MIC-FIC-TIC, sim, o MIC-FIC-TIC. Então, complexo industrial militar, complexo industrial financeiro e complexo industrial tecnológico. E ele fala sobre isso ser como uma espécie de estrutura superior que está acima de todo o resto e lá.
Essas são muito as minhas palavras, então talvez ele não reconheça totalmente a minha explicação sobre as ideias dele, mas as pessoas definitivamente deveriam conhecê-lo. Eu fiz uma entrevista com ele que você pode ver aqui. Eu vou apontar aqui em cima. Então, a ideia é que basicamente as pessoas não entendem o quanto o mundo é financiarizado, as pessoas realmente não entendem o quanto Londres e Nova York são financiarizadas. Quando você começa a realmente entender isso, como você disse, esse é um dinheiro global que simplesmente vai para onde for. O dinheiro vai para onde for melhor tratado. E eles basicamente se movem como um enxame de gafanhotos de um império para o outro, drenando, sabe, tudo o que podem dos seus recursos. E como país, isso realmente é pesado. Simon Dixon aqui, quando um país chega ao fim de sua fase de império, você entra em um estágio hipercleptocrático. Tire tudo o que puder, pois você sabe que logo vai passar para o próximo. Agora, não tenho certeza se seria possível coordenar nesse nível. Existem muitas variáveis que podem dar errado, como o que está acontecendo no Irã, tipo até pensar que você pode controlar o Trump, mesmo sendo um dos seus grandes doadores. Existem muitas variáveis, muitas coisas que podem dar errado, mas você certamente chega mais perto do que realmente está acontecendo. Ao perceber como é simples manipular um mercado hiperfinanciarizado, entende-se que é possível ajustar o preço para cima ou para baixo. Com um único tweet, se os números forem verdadeiros, Trump ganhou bilhões desde que assumiu, pois sabe antes dos outros quando algo vai acontecer. Ele negocia como louco. E esse tipo de coisa realmente eu acho que começa a revelar o jogo. E o jogo é, você não vai vencer nesse ambiente se não possuir ativos. Agora, eu ouço as pessoas chamarem isso de capitalismo tardio o tempo todo. Isso me irrita porque não é assim. O capitalismo não é seu problema, é o que vai te salvar. Não vivemos em um sistema capitalista. O capitalismo é ruim e faz coisas ruins, mas ainda é melhor e menos assassino que qualquer outra coisa. Então, não estou dizendo que o capitalismo é perfeito, só que, de longe, é o melhor sistema que já vimos para tirar as pessoas da pobreza. Ok, deixando isso de lado por um momento, esse não é o sistema que você realmente tem. O sistema que você realmente tem é uma camada de pessoas que são incrivelmente espertas com todos os instrumentos financeiros e entendem como usá-los. Como você está dizendo, você vai para os diferentes lugares onde algo está acontecendo. Um exemplo bem fácil para as pessoas é o carry trade do iene. Agora, à medida que fui aprendendo cada vez mais sobre a história real do Japão após a Segunda Guerra Mundial, é absolutamente fascinante. É uma história de manipulação de uma cultura com enorme impacto econômico, só que isso aconteceu porque foram os Estados Unidos que manipularam a cultura deles. Eles prosperaram economicamente porque os ensinamos muito bem a serem extraordinários nisso. Acabamos fazendo a mesma coisa com a China, que vamos abordar em um segundo. Você ensina ao Japão esses truques incríveis para ajudá-los a se recuperar da Segunda Guerra Mundial porque precisava deles como um baluarte contra a China controlada por Mao. Então eles eram os mais vermelhos e comunistas possíveis, totalmente alinhados à Rússia, nossa grande ameaça na época. Então, beleza. Precisamos que esses caras sejam capitalistas e democráticos. Eles aceitaram parcialmente o lado democrático, mas adotaram totalmente o capitalista. Eles decolaram como um foguete. Nos anos 80 percebemos que, em certo momento, eles tinham algo como metade da riqueza do mundo. É um número tão impressionante que sempre acho que estou lembrando errado. É simplesmente insano. Pensamos, não dá mais para permitir isso, adotamos medidas protecionistas e deixamos eles de lado. Mas, por causa da cultura muito particular que tem, eles acabam virando esse tipo de lugar. Que literalmente, depois que a bolha estourou em 89, eles não conseguem fazer a inflação voltar. Então, tipo, não importa o quanto de dinheiro barato eles tentem injetar no mercado, as pessoas simplesmente não gastam. Eles ficaram tão traumatizados com o estouro da bolha que só sabem poupar. Também têm a mentalidade de que estamos todos juntos nessa. Eles tornam o dinheiro o mais barato possível, e aí o resto do mundo pensa. Já entendi como isso funciona. Eles vão ao Japão e pegam dinheiro emprestado como loucos, pois conseguem quase sem juros. Investem no mercado de ações dos Estados Unidos porque ele oferece todas as vantagens já mencionadas. Todos os grandes doadores precisam que o mercado de ações suba, pois isso impulsiona a nossa economia. Então, até mesmo o trabalhador comum que não investe no mercado de ações precisa que o mercado de ações continue funcionando. Pegar dinheiro do Banco do Japão com juros quase zero e investir no mercado de ações dos Estados Unidos, especialmente em tecnologia. Isso simplesmente entra numa alta parabólica.
E você percebe legal que se você não entende algo como o Yen Carry Trade, tipo, se agora mesmo você está pensando em sair desse vídeo porque tudo que eu estou dizendo parece um grande mistério para você, então é por isso que você vai ser engolido pelo sistema atual. É algo em estágio avançado de financiarização, estágio avançado de abstração matemática, estágio avançado de apostas, tipo, todos esses fariam sentido para mim. Capitalismo em estágio avançado não faz sentido. Isso é a camada de pessoas apostando nessas coisas, usando instrumentos financeiros. Tipo, a maioria das pessoas nem entende como funciona um banco central ou por quê. É a coisa mais maligna da Terra. Tudo isso para eles é completamente confuso, e isso já faz muito tempo. Acho que Simon Dixon concordaria com a maioria das coisas que acabei de dizer. Mas agora estamos profundamente na minha visão de mundo de que esse é o jogo da manipulação. Então, quando estou acompanhando Trump e o Irã, fico pensando, ok, como isso faz sentido no nível das pessoas que entendem o mundo financeiro? O que eles estão pensando agora? A má notícia é que acho que eles o consideram um bufão e dizem, legal, boa tentativa. Uma apenas a execução, e eu acho que tudo isso era sobre conseguir os dólares que o Conselho de Cooperação do Golfo tinha redirecionado de forma fenomenal do petróleo para investimentos, principalmente em tecnologia. De repente, Trump, talvez tentando garantir esse dinheiro, acabou estragando tudo. Eu estou muito ciente de que as palavras que estou prestes a dizer nunca vão sair do jeito que eu acho que vão, então eu sei disso. Então as pessoas não precisam perder tempo recortando isso daqui a 6 meses e dizendo, viu, eu te disse, eu simplesmente vou rever minha opinião. Mas até agora, hoje, do jeito que isso parece que vai acontecer, o Irã basicamente dizendo, ok, beleza, esses idiotas precisaram reaprender. Se não houver disposição para guerra total, o lado mais fraco pode te prejudicar para sempre. Agora vamos cobrar um pedágio no Estreito de Hormuz. Vamos avançar até Omã. Eles podem ter problemas com Omã, que quer controlar sua parte, mas talvez cheguem a um acordo. Porém, devem reforçar o controle dessa rota marítima. Os Houthis anunciaram que vão reforçar o controle no Mar Vermelho. Agora 2 rotas marítimas estão sob controle. Não acredito que as pessoas aceitarão isso passivamente. Eu acho que a comunidade global vai dizer, peraí, porra. A única coisa que você não pode fazer é algo que mexa com energia, como você disse antes. Todos nós dependemos de energia. E isso cria um nível de desestabilização que é uma consequência insana do que quase certamente é uma financiarização tardia, problemas de dívida por parte dos Estados Unidos que criaram o populismo, que criaram um círculo de invocação de demônios, do qual vamos trazer à tona um demônio de direita na forma de Trump, mas também vamos trazer um demônio de esquerda na forma de Bernie ou Mamdani. Então, é como escolher o seu tipo de demônio, mas ambos são resultados do que eu, pelo menos nesta entrevista, estou chamando de financiarização tardia. E então você tem essa loucura que está sendo meio que controlada pelos servidores públicos, mas só até certo ponto. Pessoas sofisticadas como Larry Fink da BlackRock ou líderes da Jane Street sabem manipular mercados e ganhar quantias inimagináveis de dinheiro. E eu acho que Trump acabou se tornando o problema no meio disso tudo. Quero dizer, vamos ver. Tenho certeza de que eles também têm seus planos do tipo, tudo bem, se colocarmos Trump no cargo e ele fizer alguma besteira, como é que a gente tira algo bom dessa situação? Mas, rapaz, nada disso parece algo que alguém pensaria, era isso que eu esperava. Eu concordo com isso. Concordo. E esse foi um argumento tão forte e detalhado, mas relevante e poderoso para o momento em que estamos hoje. Porque, essencialmente, o que estamos dizendo é que existe uma realidade que sempre esteve lá e que está vindo à tona, que as pessoas estão começando a perceber. E não é uma realidade animadora, seja a realidade de que o presidente americano, que foi reeleito pelo povo americano, é um bufão. Se essa é a realidade que está vindo à tona, uma realidade que muitas pessoas achavam ser verdadeira, enquanto outras achavam que não poderia ser verdade. E eu acredito que o que veremos em novembro é o que eu chamo de surra azul, onde as pessoas vão votar nos democratas, não porque acreditam nos democratas, mas simplesmente porque querem limitar o que o presidente pode fazer, controlando tanto o Senado quanto a Câmara. Pois concluíram que o presidente não age no melhor interesse dos Estados Unidos. Talvez não saiba como governar um país e talvez, de fato, esteja apenas preocupado com o próprio legado, mais do que com o sonho americano.
A promessa americana, os ideais americanos. Se ainda há americanos que acreditam nessas ideias, muitos agora só tentam sobreviver. E quando você está diante da escolha entre não conseguir alimentar seus filhos e repetir a promessa inamericana, o sonho americano, você vai escolher alimentar seus próprios filhos, mesmo que isso signifique roubar pão do seu vizinho, certo? Então estamos em uma situação muito real agora. É fascinante para mim que mais cedo na conversa, você disse que está prevendo, eu não vou usar as palavras exatas, mas que vai levar uns 10 anos até a gente conseguir consertar essa bagunça. Não, antes de implodirmos. Antes de implodirmos. A dívida vai explodir. Então você nos deu esse prazo de 10 anos, e o que acho fascinante é que isso é completamente separado dessa conversa. Tenho falado sobre os Estados Unidos passarem por 10 anos muito difíceis. E tenho falado sobre isso há talvez 2 anos já, por causa dos nossos conflitos ideológicos atuais, ou convulsões ideológicas neste momento. Entre a esquerda e a direita. Entre nós, sobre o que todos acreditamos ser verdade na América, independentemente da política, mas o que pensamos sobre justiça. E freios e contrapesos, e democracia, e liberdade de... E por aí vai. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, o direito de portar armas. Julgamento diante de um júri de seus pares, como tudo o que sempre acreditamos sobre a América, foi essencialmente desafiado e provado que existe uma maneira de contornar isso nos últimos 2 a 4 anos. E o surgimento do político populista não é algo que precisamos atribuir a Donald Trump, isso remonta até Barack Obama. Então nós temos isso. Assim como você estava dizendo, nós criamos um demônio da esquerda e criamos um demônio da direita. E a pergunta é, como voltamos a um mundo onde não estamos criando demônios? Nós não precisamos criar anjos, mas como chegamos a um lugar onde não estamos trazendo à tona as forças mais agressivas, condenatórias, voltadas para o conflito e manipuladoras? Como encontramos um caminho de volta para freios e contrapesos? Como encontramos um caminho de volta para promover conversas cordiais entre pessoas com pontos de vista diferentes, não só na frente de uma câmera como essa, mas realmente no plenário do Congresso? Como voltamos a isso? Como paramos de incentivar atitudes extremas? Porque passamos 20 anos lutando contra extremistas, só para agora basicamente estarmos nos radicalizando. E isso não é do nosso interesse se planejamos manter nossa posição como o país mais rico do mundo e, de certa forma, o líder global. Se abrirmos mão desse papel, podemos fazer o que quisermos. Para manter esse papel, precisamos corrigir rapidamente alguns pontos. Porque, como eu disse antes, o dinheiro vai para onde o dinheiro vai e as pessoas ricas seguem o dinheiro delas. E nos lugares em que diversificam sua riqueza, também começam a diversificar sua própria segurança e sua própria proteção. Um dos fatores que tornam os Estados Unidos tão poderosos não são só nossos americanos ricos daqui. É toda a riqueza ao redor do mundo que escolhe vir para cá e investir nesta economia, investir neste lugar, nesta propriedade, neste sistema. E se eu sou um malaio rico, estou olhando para outras opções agora além dos Estados Unidos para colocar meu dinheiro. Ok, você fez a pergunta certa. Agora, sem rodeios. Como voltamos para esse lugar? Não sei se a América quer voltar para esse lugar. Eu estou um pouco, para ser sincero, preocupado que a grande maioria dos americanos tenha se tornado tão complacente e ignorante que não vai assumir a responsabilidade pelas ações que precisam tomar. Eles não vão buscar a paz com seus vizinhos. Eles não vão abrir mão de suas inclinações políticas. Eles não vão dedicar tempo para pesquisar quais são os candidatos antes de votar. Eles não vão mudar o que assistem, seja Fox News ou CNN. Eles estão tão enraizados em seus comportamentos que não vão mudar. O que deixa toda a mudança de que precisamos nas mãos das gerações mais jovens. E as gerações mais jovens, historicamente, tendem a ser muito progressistas. Elas tendem para a esquerda, eles têm grandes sonhos e ideologias, mas pouca experiência de vida para entender os riscos. Então, o que isso significa é que não teremos a mudança vinda da base que precisamos. E a mudança vinda da base que acontecer vai ser muito progressista, muito inclinada à esquerda, porque será liderada por pessoas que não têm um interesse financeiro no futuro do próprio país. E isso só vai gerar outro movimento de reação para combater a esquerda. E aí estaremos de volta ao mesmo ciclo em que estamos agora.
Eu adoraria ter uma visão otimista sobre o futuro dos Estados Unidos. Eu simplesmente não tenho. Acho que os Estados Unidos vão passar por uma geração inteira de confusão e desordem. E vai acontecer, uma solução vai aparecer, que eu não consigo imaginar agora, ou nenhuma solução vai aparecer. E nós vamos entrar em declínio enquanto nossos concorrentes continuam crescendo. Tá muito claro. Agora, entre no campo teórico comigo por um segundo e assuma que as pessoas vão fazer as coisas, mas elas só precisam que você diga o que fazer. Ok. Como nós, com uma população disposta, conseguiríamos sair dessa situação? Então há uma eleição de meio de mandato chegando, na qual precisaríamos ver um nível recorde de votação, especialmente porque houve muita manipulação política dos distritos eleitorais. Para onde você os direcionaria? Em quem deveriam votar? Eles devem votar no candidato que representa o que eles querem para o futuro dos Estados Unidos. Mas você já apresentou o argumento mais convincente do mundo para o que eu chamaria de populismo? As pessoas estão pensando de forma emocional, elas estão em um time. Então, se mandarmos eles votarem e apenas dissermos vote com a sua consciência, como está hoje, mesmo que estejam dispostos, se forem orientados apenas a votar no que acham certo, eles simplesmente ficarão divididos. Então é por isso que eu não estou dizendo para votar com a sua consciência. Ok. Eu estou dizendo para votar na visão de futuro que você quer ver, e eu digo isso porque... Por quê? Como isso é diferente? Porque só alguns políticos falam sobre uma visão para o futuro. A maioria deles fala sobre o que eles estão insatisfeitos agora. Mesmo se você olhar para propagandas de ódio ou propagandas de ataque, certo? As propagandas de ataque são muito focadas no agora. Olha o que aconteceu. Essa pessoa não está fazendo o que prometeu, não está cumprindo o que prometeu e não acredita, você sabe, em liberdade ou democracia ou qualquer outra coisa. Eles são anti-imigração. Eles são a favor de qualquer outra coisa. Tipo, a lista continua girando em torno do aqui e agora. É muito raro encontrar alguém que esteja apresentando uma visão de futuro. Aqui está para onde eu quero que a gente vá. Eu quero que a gente encontre uma maneira de trabalhar em conjunto com o outro lado. Eu quero que a gente encontre uma maneira de restabelecer os freios e contrapesos. Eu quero encontrar uma forma de tornar o Fed independente de novo. Você não ouve as pessoas falarem sobre isso. Se você encontrar alguém que esteja falando sobre isso, é quase certo que eles não têm apoio de grandes investidores, pois o grande dinheiro geralmente os obriga a apoiar um lado ou seguir uma linha partidária. Eles estão tentando agradar o eleitor religioso. Eles estão tentando agradar o eleitor da Previdência Social, eles estão tentando agradar o eleitor da saúde, eles estão tentando agradar o eleitor LGBTQ. E é muito focado na emoção, não focado em questões e visão. Então, se você focar apenas em apresentar uma visão, 80% dos políticos que estão por aí não serão viáveis porque eles não estão apresentando uma visão. Eles estão apenas apoiando um candidato. Mas você realmente precisa pesquisar antes de fazer isso. Posso citar um candidato que acho que você está descrevendo? Você me disse se estou certo. Se eu conhecer, por favor. Estamos falando sobre JFK? Alguém que diz, vamos à Lua, não porque é fácil, mas porque é difícil. E não é sobre o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer. Está falando disso? Então eu não discordo disso. Eu acho que o que estamos vendo com esse tipo de apresentação de uma visão é que ele já era o presidente e estava buscando apoio público para onde queria que fôssemos em relação aos nossos gastos públicos. Eu não consigo pensar em um bom político que apresente uma visão agora. E faz muito tempo que não vejo um em nenhum nível de governo. Como estamos entrando em uma conversa teórica, diria que é aí que precisaríamos começar. E se estamos indo, se você está falando sobre as pessoas realmente cumprirem seu dever cívico, então quando elas não encontram um candidato que fale da visão que precisa ser apresentada, elas escrevem para o candidato e perguntam qual é a visão dele. Era muito comum as pessoas escreverem para seus deputados, escreverem para seus senadores, escreverem para os candidatos que estavam concorrendo, elas iam às assembleias públicas. Elas faziam perguntas ao ocupante do cargo que eram importantes para elas. Os tempos mudaram. Agora, as assembleias públicas são mais como comícios políticos do que qualquer outra coisa. Mas temos a chance de voltar a isso, se estivermos dispostos. A democracia sempre foi feita para acontecer devagar. O fato de termos conseguido agir tão rapidamente, como capturar Maduro em janeiro e depois matar narcoterroristas no México em fevereiro e depois atacar o Irã em março, o motivo de conseguirmos agir tão rápido
é porque pulamos muitos desses processos democráticos. E precisamos encontrar um caminho de volta para agir devagar se quisermos confiar na democracia. Se você não quiser confiar na democracia, tudo bem. Não confie nela. E não diga que confia ou acredita nela se vai deixá-la ser contornada. Ok, então temos a articulação de uma visão. Alguém que tenha uma visão clara para o futuro e possa nos dizer como vamos chegar lá. Existe algum outro grande pilar de como saímos dessa situação? Que ótima pergunta. Tenho certeza de que deve haver alguns poucos, eu só não sei quais são. Eu não sei se muitas pessoas vão dizer a única resposta que eu acho que é realmente verdadeira, que é: você tem que consertar a economia. Acabei de escrever uma análise detalhada sobre isso. Populismo é, pela minha definição, e eu não acho que alguém vai me dar uma melhor, mas populismo é quando as pessoas começam a raciocinar pela emoção, que é o que os humanos fazem de qualquer forma. Isso aumenta, a economia quebra, as pessoas sentem medo e, no extremo, preocupam-se com a próxima refeição. E isso os força a buscar segurança, segurança em grupo. Então, eles se juntam a um grupo. Então, eles invocam o homem forte que diz que tudo vai ficar bem, dá a eles um inimigo em quem focar. E esse senso de segurança faz as pessoas cometerem atos homicidas. E o aspecto absolutamente fascinante sobre o exemplo mais famoso desse tipo de ascensão é, claro, Hitler. Quando Hitler chegou ao poder, eu achava que isso ocorreu pelo Tratado de Versalhes e a derrota na Primeira Guerra Mundial, mas na verdade não foi assim. Então, ele começou a ganhar popularidade durante a hiperinflação de 1923, e então ele chegou a cerca de 6% ou 6,5% dos votos, mas ainda era um personagem totalmente marginal. Isso só mudou com a Grande Depressão. Ele atinge cerca de 6,5% de popularidade, mas cai para 2,5% em 1928. Então ele seria um cara acabado, certo? E então chega a Grande Depressão. E ele vai de 2,5% de popularidade para, 37% em 5 anos. Porque, o quê? 50% dos jovens estavam desempregados. 1 em cada 3 alemães estava desempregado, ponto final. Quero dizer, era um pandemônio total. Quando surge alguém dizendo, eu sei resolver isso e sei quem é o problema. E isso é populismo. Estamos em um momento populista e todo mundo está sendo muito claro. Se você é de esquerda, a direita é o problema. Se você é de direita, a esquerda é o problema. Atualmente, 40% dos americanos acreditam que o outro lado é moralmente ruim. Mais de 50% dos americanos acham que seus próprios compatriotas são uma ameaça à democracia ou à própria nação. Quero dizer, as estatísticas são insanas. Então, estamos nesse momento populista, mas todo mundo quer tratar os sintomas e não a causa, e a causa é a incerteza econômica. E mesmo se você voltar e olhar para Mao, é a mesma coisa, Mao, incerteza econômica. O Japão entra e simplesmente acaba com a China. Mao assume após vencer a guerra civil. Todos vivem incerteza econômica. Ele promete cuidar do povo, mas acaba matando 45 milhões. Mas eles continuam seguindo ele, em parte por causa da pura tirania. Mas ele chega ao poder como um homem forte. O mesmo com Lenin e com aquele que veio depois dele, cujo nome me escapa agora. Incrível como esqueço o nome de um dos homens mais perversos da história. Então, Stalin, obrigado. Primeiro de tudo, eles vêm em versões de esquerda e de direita. Então, todo mundo vai bater na tecla sobre Trump. E isso é compreensível, porque ele está no poder agora. Mas se o que fazemos é rejeitar Trump e ir para alguém como Bernie ou Mondani, AOC, na minha opinião, isso é economicamente ainda pior. Você tem uma espécie de cleptocratas por aqui, mas pelo menos eles criam uma oportunidade para você ficar rico enquanto eles roubam de você. Você provavelmente não vai aproveitar essa oportunidade, mas ela existe. O outro lado simplesmente rouba de você. Você não tem oportunidade de progredir. Você vai parar em fila por pão. Então veja, ambos são ruins. Eu só acho que um é um pouco pior que o outro. Mas com certeza, se você não conseguir resolver o problema econômico, você vai simplesmente, em um drama cada vez mais intenso, oscilar da esquerda para a direita e de volta novamente. Acho que a pessoa comum não consegue resolver os problemas econômicos. Não, a pessoa comum não consegue resolver as questões econômicas de jeito nenhum. Então, como isso? Como uma pessoa comum, então participa disso? Você elege Margaret Thatcher. Então, a única Coisa é voltar ao básico
e participar de forma inteligente do processo eleitoral. A única coisa que você pode fazer é perceber que o óbvio sobre o qual as pessoas deveriam estar batendo panelas é Thomas Massey, o único cara usando um broche de relógio da dívida, acabou de ser derrubado pela AIPAC, isso mesmo. Que crianças, sua reputação está péssima. Vocês estão sendo detonados. Não é só um pequeno grupo contra vocês. Uma geração inteira ou mais se voltou contra vocês, e mesmo assim vocês vão lá e fazem essa loucura. Mas enfim, eles fizeram isso. Então precisamos conseguir candidatos que entendam de economia e depois elegê-los. E então precisamos lidar com o fato de que vamos passar pelo que a Grã-Bretanha passou quando Margaret Thatcher assumiu o cargo, mas ela acabou levando o país adiante, chegando do outro lado e colocando as coisas de volta nos trilhos. Sair de ser a nação mais rica do mundo para implorar ao FMI por um resgate, apenas para realmente reconstruir e restabelecer sua riqueza é, quero dizer, uma jornada incrível. Agora, eles obviamente não são mais o que eram, mas conseguiram superar, pelo menos por um tempo, com Margaret Thatcher. Teríamos que passar por isso para voltar a fazer a economia funcionar para as pessoas comuns. Mas o que me deixa louco, é que justamente aquilo pelo qual as pessoas votam, seja mais benefícios, um exército maior, ou seja lá o que for que elas estejam votando, isso causa gastos deficitários e isso será tirado de você na forma de inflação. E o fato das pessoas simplesmente não perceberem isso é algo difícil de aceitar. Me preocupo que você nunca consiga fazer as pessoas entenderem isso. Eu realmente espero conseguir, mas certamente me preocupo que as pessoas estejam ocupadas demais tentando sobreviver. Prefiro não falar sobre isso, principalmente porque há câmeras nos filmando, certo? Mas também porque é algo cheio de gente interpretando errado, certo? Mas eu considerei muito seriamente se deveria ou não. É melhor simplesmente desistir de todas as pessoas que já meio que desistiram de melhorar a si mesmas, desistir das pessoas que desistiram de aprender, desistir das pessoas que... É pedir demais para entender o impacto da inflação. Como você desiste? Como seria isso? Você apenas para de tentar educá-los. E, em vez disso, você foca em uma população muito menor, que, de acordo com a regra 80/20, é 20% da população, que realmente tem a capacidade, o interesse, a habilidade de mudar seus hábitos. Porque se você desiste dos 80% e foca nos 20%, você está basicamente aceitando que o processo democrático, a ideia de que a maioria decide, não é mais relevante. E, em vez disso, você meio que aceita a realidade de que um pequeno grupo de pessoas tem um impacto desproporcional na economia e no mundo. Digo isso porque, mesmo se você olhar para um dos casos, é um problema meu, não seu. Talvez seja um problema seu que nunca discutimos. Mas eu adoraria ensinar habilidades de espionagem que quebram barreiras. O jovem de 22 anos que não foi para a faculdade, que está, você sabe, tentando descobrir como fazer a vida dar certo na mesma cidade onde estudou no ensino médio, tanto quanto eu gostaria de ensinar o homem de 35 anos, que já se mudou 2 vezes, tem uma pós-graduação e está crescendo na empresa. Eu adoraria ajudar os dois. Mas o problema é que eles têm estilos de vida muito diferentes, eles enfrentam desafios muito diferentes. Eles têm prioridades muito diferentes, certo? O jovem de 22 anos provavelmente não tem filhos, não é casado, ainda mora em sua cidade natal e não tem uma perspectiva que vá além do próprio estado. Já o homem de 35 anos, que se mudou várias vezes, pode ser casado, ter seu primeiro filho e conhece as dificuldades para crescer na carreira. Essa pessoa eu posso ajudar muito em um curto período de tempo, enquanto aquela pessoa precisa ser convencida antes que eu possa realmente ajudá-la. Então, quando eu escolho como gastar minhas 3 horas gravando conteúdo hoje, não é mais eficiente focar nessa pessoa que eu consigo impactar mais em menos tempo? Em vez de gastar parte do meu tempo criativo, de educação e treinamento com essa outra pessoa? E eu falo isso de um lugar realmente difícil, porque sempre fui um servidor público. Quando servi nas Forças Armadas e na CIA, nosso dever era proteger até os mais vulneráveis entre nós. Mas agora que aprendi um pouco sobre como a economia realmente funciona e consegui romper uma barreira financeira minha que ninguém na minha família jamais conseguiu romper, certamente vi o benefício financeiro de não focar em um cavalo perdedor, mas apostar em um cavalo vencedor. E se todos fizéssemos isso, porém, seríamos enganados, certo?
estaríamos basicamente reforçando o sistema que já existe. Pode ser tão simples quanto a questão do funcionário público, mas eu achei que haveria algo ali escondido que fosse ruim. Então, nada do que você acabou de dizer me parece estranho. Agora pode ser porque as pessoas acham que a minha visão de mundo é tão bizarra que eu não consigo enxergar nada, mas sim, isso faz sentido. Agora, assim como você, eu passei por uma jornada. Eu costumava ser zoado por tentar ajudar todo mundo. E diziam, algumas pessoas nunca mudam, não há nada que você possa fazer. E eu realmente achava que eu poderia ficar bom o suficiente para juntar uma sequência mágica de palavras que, de alguma forma, alcançaria a alma das pessoas e faria com que elas mudassem de rumo. Parei de criar conteúdo sobre mentalidade porque só 2% das pessoas aplicam, enquanto 98% não fazem nada. E os 2% vão se autoselecionar. Então, acho que nesse sentido, eu só estou falando com as pessoas que realmente vão fazer mudanças. No entanto, e talvez isso te ajude de alguma forma, eu acho que, no fim das contas, todos nós temos a obrigação de construir um mundo incrível para as pessoas que estão ocupadas demais, que são a espinha dorsal da nossa sociedade atual, que estão lá com a mão na massa, montando as coisas, fazendo tudo funcionar. Acho que as pessoas tentam captar um pouco dessa energia, mesmo que seja mitológica e irreal. Mas a história que nos contaram sobre os pais fundadores tentando construir algo que durasse muito além deles, que fosse bom para as massas, tinha isso. Uma base que, com o tempo, quero dizer por muito tempo, era realmente só curar os males da sociedade e finalmente acabar com a escravidão e tudo isso. Quero dizer, uma base incrível sobre a qual construímos nos últimos 250 anos. Então, existe esse sentimento de tipo, não, eu tenho uma obrigação de fazer algo que talvez não seja otimizado para mim, mas que vai ser bom para as massas. E é por isso que eu digo que meu norte é uma classe média próspera, como um mecanismo de orientação para simplesmente pensar é a maior parte da curva normal. Então, eu acho que você não chega lá gastando todo o seu tempo com a pessoa que simplesmente não vai mudar. Mas eu acho que, com a minha visão de mundo, você tem uma obrigação moral de pensar nessas pessoas, não exclusivamente, mas de colocá-las na posição principal de quem estamos tentando priorizar. Agora, dito tudo isso, enquanto eu realmente penso sobre o problema do que fizemos, isso é algo exclusivamente americano por causa da dívida. Mas precisamos chegar ao ponto em que as pessoas que votam estejam votando por algo que seja do interesse da classe média. E agora, pelo menos na esquerda, a tendência é votar por mais coisas de graça, o que só significa roubar de você de outra forma. E, obviamente, a direita está fazendo coisas cleptocráticas agora, então isso com certeza não ajuda. Então, se vamos colocar algo em prática que realmente faça as pessoas votarem por seus próprios interesses, de alguma forma você precisa alinhar os interesses delas, seja tornando tudo baseado em critérios de renda. Então, nada é dado para as pessoas, a menos que seja de verdade mesmo. Tipo, essa pessoa realmente não pode trabalhar. Ela não tem condições físicas. Aumentar a idade de aposentadoria? Sei que muitos vão odiar, mas com a população envelhecendo, faltam pessoas para cuidar dela. Você não pode simplesmente financiar gastos com déficit porque está roubando de todo mundo, especialmente dos jovens. E então, quando você começa a olhar para essas soluções, é aí que fica difícil. Fica assim, sei que há câmeras apontadas para mim e quais soluções estou pronto para apresentar. Mas a gente tem que encontrar uma forma de fazer as pessoas votarem de um jeito em que, no nível do mecanismo, a intenção não importe. Tipo, eu não me importo com suas intenções. Sei que muitos que votam no comunismo têm boas intenções. Mecanicamente, isso é perverso. É uma daquelas coisas comprovadamente malignas. Você pode mostrar para as pessoas como sempre termina e explicar o mecanismo do porquê. Toda vez que você tenta, não importa o que faça, é um mecanismo. Então, como chegamos lá, a única coisa que consigo pensar é que você precisa alinhar os interesses egoístas dos eleitores com o que realmente é bom para a economia. E isso não vai ser fácil. Então, temos 10 anos antes de implodirmos. Infelizmente, agora já são 9, eu acho, mais ou menos. Existe uma maneira de evitar isso? Sim. Cara, você poderia evitar isso. O que é isso? Rand Paul tem a regra mais idiota, mais fácil, mais direta. Ele chama de algo tipo regra dos 6 centavos ou algo assim.
É tipo, você reduz o orçamento em 6% todo ano durante 5 anos e é literalmente só isso que precisa. E você faz isso em tudo. Assim, ninguém pode dizer que alguém está favorecendo politicamente. Você literalmente só reduz todo o orçamento igualmente em 6%. Então parece que existe um mecanismo que pode funcionar. Não gaste mais do que arrecada. Mas o único grupo de pessoas que pode executar isso não são as pessoas comuns. Eles estão no topo da cadeia alimentar. Sim, e ainda tem uma questão de tempo, porque colocar a pessoa que vai tomar essa decisão no cargo vai levar tempo. Eu consigo sentir o gosto da cápsula preta desse comprimido que você vai me pedir para engolir. Obrigado. Nós temos tempo para encontrar nossa Margaret Thatcher, nós temos tempo para colocar essa pessoa lá dentro, para que ela possa implementar o mecanismo, para que possamos virar o jogo. A questão exata é, nós vamos fazer isso? Agora, a boa notícia é que, quando eu digo que temos 9 anos, isso pressupõe que nada mude. A boa ou má notícia é que Scott Besson entende isso muito bem. Ele vai enfraquecer o dólar. Eu tenho que imaginar que eles colocaram Kevin Walsh lá porque, nos bastidores, e eu não sei, então não estou tentando difamar ele, mas eu imagino que, nos bastidores, não existe universo em que eles o colocariam lá porque Besson é tão esperto. Eles só o colocariam nessa posição se ele fosse do tipo, sim, entendo, sei qual é o esquema e vou tentar reduzir o balanço do Fed. Olha, entendo que, se for preciso inflacionar para facilitar o pagamento da dívida, é isso que faremos. Então, será que eles vão nos deixar implodir? Provavelmente não. Mas se não deixarem, isso vai acelerar a recuperação em cá e tornar uma revolução violenta bem mais provável. Por isso, eles precisarão andar na corda bamba. Acho que eles conseguem? Talvez. Vamos ver. Existem outras opções, mas essa é a conclusão. Não são boas. E eu gostaria que a gente não fizesse isso, mas não é uma escolha binária entre eleger Thomas Massie como presidente, ou acabar em uma revolução, ou dar calote na nossa dívida. Nós não vamos dar calote na nossa dívida. Certamente agora as pessoas no poder são tão fodidamente espertas financeiramente. É só uma solução muito ruim. Sua solução ruim ainda me traz certo conforto, diante do que eu costumo pensar. Porque eu realmente, de verdade, fiquei hiper focado em simplesmente tentar criar o melhor futuro para os meus próprios filhos. E quando você fala sobre isso, cara, foi inspirador. Quero dizer, qualquer pessoa que ouviu o que você disse e não se sentiu inspirado, vem de um planeta diferente do meu, certo? Mas quando você fala sobre proteger aquela classe trabalhadora que faz tudo acontecer, a pessoa que põe a mão na massa, tem uma obra acontecendo na rua em frente à minha casa. Quando minha esposa e eu nos mudamos, nós nos mudamos em fevereiro passado ou em fevereiro deste ano. A única queixa dela sobre o bairro para onde nos mudávamos era a rua. A rua que levava ao bairro e a que passava ao lado da nossa casa eram horríveis. Tipo, não eram aquelas ruas abandonadas de terceiro mundo, certo? Mas pelos padrões atuais das estradas americanas, isso era péssimo. Tinha grandes ondulações, dava para ver claramente onde havia bueiro porque a rua subia, depois afundava, além de buracos enormes, rachaduras e mato nas laterais, parecia uma estrada do Colorado em total desordem. Então, talvez há 3 semanas, a prefeitura de Colorado Springs apareceu e começou a arrancar o asfalto e eles estão refazendo toda a via. Eles estão tentando fazer 60 metros por dia, mas a estrada em si deve ter mais ou menos 1 km e 200 metros, certo? Então, todo dia, das 7 da manhã até as 7 da noite, eu vejo os mesmos 12 operários de construção lá fora, operando máquinas pesadas, quebrando o asfalto, espalhando e empurrando terra todos os dias. E eu nunca tinha pensado na vida de um operário de construção até que esses babacas ficavam na frente da minha casa todo santo dia, suando pra caramba, imundos. Tipo, isso é um trabalho que acaba com as costas. Eles podem estar dirigindo um trator enorme, mas aquilo é um veículo gigante de várias toneladas. E eles estão a um pequeno movimento de destruir uma calçada ou, você sabe, destruir um carro ou machucar uma pessoa, certo? Enquanto isso, o bairro segue ativo. Pessoas passeiam com cachorro, crianças brincam e bicicletas passam. As pessoas buscam respeitar os trabalhadores, mas só passei a me colocar no lugar deles depois que comecei a vê-los diariamente. E depois de uns 5 ou 7 dias, eu pensei,
sinto que devo trazer pizza para eles jantarem. Tipo, só comprar 7 pizzas grandes e trazer, porque sei que eles vão terminar às 19 horas, é isso. Mas até você parar para perceber o quão fundamentalmente importante esse trabalhador realmente é. E o fato de que, tipo, nenhum deles tem mais de 50 anos, porque é um trabalho exaustivo, né? Mas o meu ponto com tudo isso é que quando você falou sobre como existe uma obrigação moral que todos nós temos de apoiar essa força de trabalho fundamental. E não era só sobre os trabalhadores da construção civil. Tem contadores, tem professores e tem uma série de profissões que são necessárias para construir o país. Quero dizer, esse foi um ponto muito bom que me faz sentir que preciso repensar a ideia de que só preciso proteger meus filhos protegendo meus filhos. Então eu preciso proteger meus filhos, protegendo a classe média que torna o futuro dos meus filhos possível. É uma ótima forma de dizer isso. E quero dizer, você também pode simplesmente assumir ser um capitalista egoísta e dizer: eu preciso de um país próspero, em que as pessoas tenham renda disponível, sejam otimistas e esperançosas em relação ao futuro e tenham filhos. Preciso que as pessoas tenham filhos, pois quero criar entretenimento infantil. Então é assim, eu preciso de crianças saudáveis e felizes com famílias amorosas para, você sabe, para criar coisas para elas. Isso me dá significado e propósito. E então também, quando você entende os mecanismos básicos da economia, você fica tipo, uau! É interessante que as forças econômicas tenham esse impulso constante de criar esses jogos financeirizados para que possam levar vantagem ao máximo. Em certo ponto, eles acabam perdendo de vista esse lado Warren Buffett da coisa, ou seja, o investimento em valor. Quais são as boas empresas? Quem são as pessoas que realmente estão fazendo produtos essenciais que fazem este país ser o que é, ou qualquer outro? Preencha com o país, Peru, China, Japão, tanto faz. Mas as pessoas deste país que buscam inovar, construir e melhorar suas vidas e de seus filhos, esse impulso é incrível. E queremos impulsionar isso com investimentos. Eu já disse muitas vezes, o mercado de ações é um milagre moderno, mas você também cai num cenário em que existem pessoas muito boas na parte especulativa disso. As pessoas odeiam quando eu chamo assim, mas eu mantenho minha opinião. E aí você vê isso nos extremos. Isso torna tudo tão complicado que as pessoas ficam com medo de entrar. Nós não ensinamos as pessoas a investir para o longo prazo. E então, quando você entende os mecanismos de toda essa engrenagem, você pensa, entendi. Tipo, as coisas você precisa de empresas reais, vendendo para pessoas reais, inovando para pessoas reais. Você precisa que as massas tenham renda disponível. Você precisa de velocidade de circulação do dinheiro. Tipo, existem todas essas coisas que são mecanicistas e exigem uma grande classe média. E quando você tem essa grande classe média e ela está saudável, otimista, crescendo e tem a capacidade de subir ou descer, isso é importante porque agora você pode subir, pode descer e depois fica preso. Então, é tipo, você não quer que as pessoas possam ser ricas para sempre, a menos que elas sejam realmente tão boas assim. Ei, se elas são tão boas e estão vencendo o tempo todo, fantástico. Mas você quer mobilidade, e mobilidade significa que você não pode fazer socialismo para os ricos. Então, se um banco quebra, um banco quebra. É isso aí. Se uma empresa quebra, ela quebra. É isso aí, cara. Você tem que deixar essas empresas morrerem. Se você pensar bem, não importa o ângulo. Tenho uma responsabilidade moral de fazer isso. É bonito proteger quem vai construir o mundo para meus filhos. Como capitalista, um capitalista ganancioso mesmo, eu preciso de pessoas felizes e otimistas para vender para elas. Então, quase não importa de que ângulo você olhe, a menos que você esteja numa mentalidade puramente extrativista e de curto prazo, você percebe, tá certo, a gente não pode comer as sementes que vamos plantar no ano que vem. Temos que esperar, temos que plantar, temos que deixar elas crescerem. E em algum lugar a gente perdeu isso, tanto na direita quanto na esquerda. E é por isso que, tipo, quando eu digo que fico indignado, quando vejo Mamdani, AOC e Bernie fazendo de tudo para quebrar a economia, não gosto disso. E aí quando vejo os ricos, tipo, quando ouço Donald Trump falando, cara, mas o mercado de ações está ótimo, do que vocês estão reclamando? Porra, 10% dos americanos possuem 93% dos ativos, é disso que eu estou reclamando. Então é insano. É insano. É um problema de liderança, o que é uma descoberta boa e ruim ao mesmo tempo. Porque, poxa, isso demora para mudar. É difícil mudar esse rumo.
E nós vivemos em um país onde a população não o populista, mas a população determina a liderança. E agora isso volta para a minha preocupação, que é o fato de que a grande maioria das pessoas é simplesmente ignorante e complacente demais para mudar. E agora você está adicionando uma restrição de tempo, certo? 9 anos antes da implosão, uma restrição de tempo com um ponto de partida definido. E vamos supor que meu ponto de partida, de que a maioria dos americanos é ignorante e complacente, seja um exagero. Vamos supor que isso seja um exagero. Vamos supor que eu tenha razão em apenas 50%. O ponto de partida ainda é só 50% melhor. Gosto de ouvir quando concordamos que a pessoa comum pode fazer tão pouco. Isso desperta o instinto de sobrevivência nas pessoas. E elas têm que decidir se eu vou investir meus recursos em alguma coisa, vou investir meus recursos no bem público ou no bem individual, vou ajudar o país a sobreviver ou vou ajudar a família a sobreviver. Devo cuidar do meu vizinho ou de mim mesmo? E quando você coloca as pessoas nessa posição, o cérebro paleomamífero de todos nós pensa: talvez eu faça os dois, mas eu. Na cultura americana, eu me importo mais comigo mesmo do que com o grupo. É o oposto na cultura japonesa, como você estava falando, certo? Essa cultura coletiva acredita que você sempre deve se sacrificar, mas não é assim que os americanos pensam. Com certeza, não é mais assim que pensamos. Então, adoro ouvir o que você tem a dizer. Isso me faz sentir que existe um caminho a seguir. Mas há essas condições do tipo, se... Então, antes que o caminho de fato seja possível. E eu realmente espero que a gente consiga entender essas condições do tipo, se... Então... A história mostra que teremos que sofrer muito antes de conseguir. Eu me consolo um pouco com o fato de que Margaret Thatcher chega rapidamente ao poder quando eles realmente enfrentam um problema financeiro. E eu acho que algo parecido vai acontecer nos Estados Unidos. Só espero mesmo que não siga a tendência a seguir. Você não mencionou que Adolf Hitler subiu rápido ao poder devido a uma crise financeira? Líderes populistas, é exatamente assim que eles nascem, quando você tem algum tipo de enorme abalo econômico que faz as pessoas basicamente entrarem em pânico. Então, como um lutador atordoado no ringue, elas se agarram às pernas do homem forte e pedem: me mantenha seguro. As coisas saem do controle rapidamente. Vivemos uma situação estranha, com metade do país odiando a outra. Por isso, precisamos buscar um caminho de volta ao centro. A IA pode ser isso, se você quiser mais uma esperança. A IA realmente está prestes a... Ela vai impactar muitos empregos, não há dúvida. Mas quanto mais tempo eu passo com ela, mais parece que ela vai seguir a tendência de toda a revolução tecnológica que veio antes, que segue um caminho bem fascinante. Então, quem estiver investindo, preste atenção. Então, o que acaba acontecendo é que você traz essa nova tecnologia. Ela vem com uma quantidade insana de hype em torno dela. Ela exige um enorme esforço de investimento em infraestrutura. Você recebe uma onda de investidores que apostam na primeira fase da infraestrutura, e então eles basicamente todos quebram, porque o atraso entre o momento em que você precisa gastar o dinheiro, geralmente com dívida para construir a infraestrutura, e quando a receita realmente começa a entrar, o intervalo é simplesmente longo demais. E então esse primeiro grupo é eliminado. E agora estamos vendo empresas se afastando da IA. Qualquer um que interprete isso como se IA fosse só hype, que não é nada, basta seguir a tendência. Isso acontece toda vez. E então, com o tempo, as pessoas vão ficando melhores em usar a tecnologia e tudo mais. E então, isso acaba valendo a pena, mas pode demorar, sei lá, 5, 10 anos, além do tempo que a dívida duraria antes de explodir na cara das pessoas. Então, essa primeira leva deve ter problemas. Agora estamos fazendo o IPO da SpaceX e temo que o mercado normal sirva só como liquidez de saída para esses primeiros investidores. Então vamos ter uma situação um pouco diferente, onde essa leva intermediária de investidores vai ser atropelada. E tem muita coisa ali que eu não gosto de como isso está acontecendo, mas é o que é. É o próprio dinheiro das pessoas. Se elas escolhem investir sem prestar atenção, a responsabilidade é delas. Mas isso provavelmente vai acontecer. A tecnologia será o que as pessoas esperam. Já vejo isso no meu negócio. É extraordinário, totalmente transformador e incrível. E isso vai reduzir os custos. Embora cause grande disrupção em muitos empregos, criará mais do que eliminará, só que ainda não conseguimos prever quais serão.
O fato de você ter se tornado milionário com uma profissão que não existia há 20 anos já é algo impressionante. Esse tipo de coisa é fascinante. A IA fará coisas semelhantes que não conseguimos antecipar. Mas é provável que ela crie mais oportunidades do que elimine até o momento em que tivermos uma superinteligência artificial. Ela será melhor do que nós em tudo. Mas nesse ponto, provavelmente estaremos entrando em uma era de abundância, e agora é o que Elon chama de renda alta universal. Agora, não acho que isso vá mudar muito a vida em relação às coisas que estressam os humanos. Ainda vamos disputar status. Ainda vamos querer mais do que os outros. Vamos querer ser aqueles que moram na colina com vista para o oceano. É assim, é só isso. É o que os humanos querem. E sempre vai haver uma quantidade limitada disso. E então as pessoas vão criar outro tipo de moeda, como ter mais cartas de Pokémon, tanto faz. Assim, consigo comprar a casa na colina com vista para o oceano, tanto faz. Mas isso pode te dar uma chance de chegar lá. E uma vez que você, voltando aos mecanismos da economia, a maneira como a economia funciona é que você realmente pode crescer e sair do problema da dívida. Mas para fazer isso, você precisa de mais eficiência. E é por isso que a inovação é tão importante e porque qualquer um que desmereça a inovação vai ser o número 1 na minha lista negra. Você quer inovação para crescermos além dessa dívida, mas atualmente, para cada novo dólar em impostos, gastamos mais $1,58. Enquanto essa proporção continuar, você nunca vai conseguir crescer para sair desse problema. E então temos uma mentalidade estranha em que as pessoas agora esperam ser cuidadas pelo Estado. E isso é suicídio. Se a gente implodir em 9 anos, o que você vai fazer? Toma um gole de chá? Se a situação ficar realmente grave, eu vou embora. Meu objetivo número 1 é proteger minha esposa. Então, embora eu realmente espere que não chegue a esse ponto, e realmente espero poder ser uma pequena voz entre um grupo, espero que crescente de vozes que estão tentando fazer com que os mecanismos da economia sejam algo que as pessoas consigam entender e sobre o qual possam agir. Mas se eu não conseguir fazer isso ou ser útil dessa forma, então sim, felizmente eu sou rico. E então eu vou arrumar minhas coisas, pegar aquele voo particular saindo de Hanoi e ir para algum lugar agradável onde não haja mosquitos. Isso me faz sentir melhor. Uau, é a segunda coisa que melhora meu humor, pois tenho um plano parecido: fugir para um lugar sem mosquitos. Isso é incrível. É encorajador ouvir você dizer isso, porque é nisso que eu tenho pensado provavelmente 30% do tempo agora. É, Tudo gira em torno de eu fico? Quer dizer, não é nem se eu fico, é se eu vou embora. Como e quando é eu vou, é nisso que eu fico pensando. E em uma reviravolta chocante, a captura de Maduro mudou a relação nacional da Venezuela com os Estados Unidos. O que cria várias oportunidades no meu universo que eu nunca pensei que existiriam. Certo? Então isso praticamente acelera todo o plano de como sair. Mas então, quando penso em deixar os Estados Unidos, especialmente agora que tenho mais riqueza do que minha família tinha antes de mim, isso vira algo muito complicado porque há implicações financeiras muito reais. Quer você encontre maneiras eficientes de proteger sua riqueza ou não. Então é só. Parece absurdo ter problemas de pessoas ricas. E tão poucas pessoas entendem os problemas das pessoas ricas. E até mesmo falar sobre problemas de pessoas ricas acaba sendo como você soa como um babaca fazendo isso, né? Mas a realidade é que a única maneira de realmente garantir o seu próprio futuro é se tornar uma pessoa capaz de construir riqueza. E aí, o fato deprimente é que mesmo quando você constrói riqueza, você só abre um novo conjunto de problemas. Lembro de ter lido isso quando tentava criar um negócio. Agora estou vivendo e continua tão real quanto quando eu li sobre isso. O que eu realmente quero que as pessoas entendam é que o jogo da riqueza está disponível para todo mundo. E eu entendo que é um jogo assustador. Existe uma maneira de jogar que é meio que o jeito mais básico. Se você investir no mercado por 20, 30 ou 40 anos, terá ótimos resultados. Caleb Hammer é uma voz fascinante, vale a pena conhecê-lo. Ele esteve no Rogan e estava falando sobre como, se você tivesse investido em 1990, quando o salário médio era cerca de 20 mil,
Se você tivesse investido, não lembro qual porcentagem, tipo 10% ou algo assim, do seu salário toda vez, agora você teria tipo 2,5 milhões de dólares ou algo assim. Então é isso, eu entendo. Isso é lento. Sabe, isso são, sei lá, 35, 36 anos, mas é assim, você seria um multimilionário e você só estaria tirando 10% da sua renda. Então as pessoas simplesmente têm esse bloqueio mental. Eu tive por anos. Minha única estratégia de aposentadoria era ficar rico. Essa era a minha estratégia de aposentadoria. Também, as pessoas costumavam zoar comigo o tempo todo. E eu pensava, cara, eu não entendo esse lance de investimento, não quero pensar no mercado de ações. É muito devagar. Talvez eu nem viva tanto assim. Muito devagar. Eu tinha todos aqueles... De vocês, é? Então pensei, vou ficar rico e pronto. E agora que eu vejo, de novo, voltando aos mecanismos de como essas coisas funcionam, eu não tinha percebido que estava sendo corroído pela inflação. Eu achava que a inflação era uma lei da natureza. Eu não percebia que era algo que não precisava acontecer, que é completamente criado pelo homem. Então, o objetivo é fazer as pessoas entenderem isso. Entre no jogo da riqueza agora. Tipo, se você nos ouve falando e acha que parecemos uns babacas completos, venha se juntar à babacada. É verdade. É bem melhor deste lado da cerca. Você tem mais opções. Você tem problemas, mas são problemas diferentes. De alguma forma, são problemas mais caros, mas em menor quantidade. Além disso, quando o dinheiro deixa de ser a paranoia dominante na sua vida, existe um nível de ansiedade que simplesmente desaparece. E para quem estiver ouvindo isso e está me conhecendo pela primeira vez, eu passei muito mais tempo da minha vida sem ser rico do que sendo rico. Sei bem como é estar do outro lado, equilibrando contas e pagando algumas em meses diferentes. Eu conheço isso muito bem. Então é fascinante porque esse é 100% um mantra que eu estou tentando comunicar para todo mundo. Você pode se tornar rico. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. É uma das poucas coisas que você pode literalmente começar a fazer hoje. Você não precisa esperar até a academia abrir amanhã. Você não precisa esperar até o salário cair. Você realmente pode começar a tomar medidas para transformar o seu futuro financeiro imediatamente. E eu não vejo nenhuma maneira de você construir um futuro mais seguro para si mesmo do que se você fizer isso por conta própria. Porque esperar por um futuro líder do governo vai demorar um pouco. E esperar por uma comunidade de pessoas que acreditam na classe média vai demorar um pouco. E você está apostando. Você está arriscando o seu próprio futuro nas decisões e ações de outras pessoas. Se você fizer qualquer coisa além de começar a construir sua riqueza agora, começar a aprender, começar a praticar, gastar $113 e abrir uma LTDA na Flórida. Acho que custa $85 para abrir uma LTDA na Flórida. Não tenho certeza. Há várias ações que você pode tomar para gerar receita imediatamente sob seu controle. Ao aprender a ajustar isso, basta aumentar a intensidade. Seu empregador nunca permitirá que você faça isso, nem quer fazer sua renda crescer. Quero aumentar seu potencial, pessoal. Todos aqui que me ouvem, entendo o que você quer dizer. Você é um chefe melhor do que eu e muito hilário. Cara, essa conversa foi surpreendente. Não esperava que tomasse esses rumos, o que é incomum para mim. Mas onde as pessoas podem te acompanhar? Você é uma voz fascinante. Obrigado, irmão. Pode me achar em qualquer rede social como Everyday Spy. Tenho um canal no YouTube em crescimento que me orgulha muito, Andrew Bustamante. Acesse everydayspy.com para chegar ao meu site, que é o portal do meu universo. Eu adoro isso. Galera, inscrevam-se se ainda não fizeram. Até a próxima. Sejam lendários. Se cuidem. Paz. Se você gostou dessa conversa, confira este episódio para saber mais. Os iranianos afirmaram que querem aumentar o preço do petróleo para $200 o barril. Se Trump saísse do Oriente Médio, basicamente o Império Americano entraria em colapso. É muito arriscado usar força militar para resolver uma questão econômica. Não é suficiente.